Está escrito em Hebreus 4, versículo 12, o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, minha irmã, eu convido a você a fechar os olhos por um instante e imaginar a cena de um hospital. O ambiente é silencioso, o ar muito frio e esterilizado, e as luzes da sala de cirurgia estão perfeitamente posicionadas sobre uma mesa. Deitado ali está um paciente enfermo. Ele não precisa de um livro de autoajuda. Ele não precisa de tapinhas nas costas. E com certeza, ele não precisa de alguém que venha apenas ler para ele um manual de boas maneiras. Absolutamente. Aquele homem carrega dentro de si um tumor maligno, uma anomalia silenciosa que consome as suas forças dia após dia e que, se não for removida urgentemente, certamente o levará à morte. O que aquele paciente precisa desesperadamente, ainda que tenha medo, é de um médico soberano e de um instrumento perfeitamente afiado. Ele precisa de um corte. Ele precisa do bisturi. É exatamente esse o cenário espiritual que o autor da carta aos Hebreus descortina diante de nós. Ou seja, muitas vezes nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras com uma postura equivocada. Nós olhamos para a Bíblia como se ela fosse apenas um livro de regras de etiqueta moral, como se fosse um código de trânsito espiritual para nos dizer o que pode e o que não pode ser feito. Ou pior ainda, um manual de leitura passiva que guardamos na cabeceira para nos trazer um conforto superficial antes de dormir. Mas o texto sagrado nos choca ao afirmar que a palavra de Deus não é um objeto inanimado, acumulando poeira na estante. Não. Ela é viva. Ela possui fôlego. Ela possui pulsação. Ela é ativa e eficaz. Ela não é um monumento do passado. Ela é uma força operante no presente. Quando abrimos este livro, não somos nós que o lemos. É o livro que nos lê. Pois é. E como essa palavra opera em nós? Ela opera como o mais perfeito instrumento cirúrgico do universo. O autor bíblico usa a imagem da espada de dois gumes, mais afiada, o instrumento mais afiado daquela época. Mas trazendo essa profundidade teológica para a nossa realidade hoje, compreendemos que a palavra de Deus age em nossas vidas como um bisturi divino. Sim, um bisturi nas mãos do maior e mais competente cirurgião, o Espírito Santo. Nós precisamos entender a natureza desse instrumento. Um bisturi comum de aço serve para cortar a carne, para acessar o corpo físico. Mas esse bisturi de Deus possui uma lâmina de precisão infinita, invisível aos olhos humanos. Porém, é irresistível ao coração. Ele foi projetado para cortar onde nenhum cirurgião humano consegue chegar. Ele penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Que profundidade! Ele alcança o invisível, o intangível, as profundezas do nosso ser. Viver uma vida desordenada, confusa, cheia de ansiedades crônicas e caminhos tortuosos, nada mais é do que o sintoma visível de uma terrível doença interna, o câncer do pecado. O pecado é essa anomalia espiritual que se infiltra em nossas motivações mais puras, mais dignas.
Ele deforma nossos afetos, adoece nossos pensamentos e desorganiza a nossa rotina. Muitas vezes achamos que o nosso problema é apenas o estresse, a falta de tempo ou os conflitos nos relacionamentos, mas a verdade teológica é muito mais profunda e desconfortável. Existe um tumor oculto em nossa alma chamado orgulho, vaidade, chamado egoísmo, rebeldia silenciosa contra o nosso Criador. E a grande tragédia do ser humano é tentar tratar este câncer espiritual com remédios paliativos, com anestesias mundanas, com distrações ou com uma moralidade apenas de fachada. É inútil, não vai conseguir. Ninguém se cura de um tumor apenas cobrindo a pele com um curativo bonito. Não. É por isso que Deus, em seu infinito amor, não nos oferece paliativos. Ele nos oferece a sua palavra como um instrumento de intervenção cirúrgica. E aqui reside, eu diria, o mistério mais lindo e doloroso da vida cristã. Ou seja, o bisturi de Deus corta e o corte dói. Não há como negar. Quando nós buscamos a instrução bíblica de forma sincera, quando nos assentamos diante da palavra de Deus, não para criticá-la, mas para sermos avaliados por ela, a lâmina do bisturi espiritual começa a agir no nosso ser. Ela expõe o que nós tentamos esconder de nós mesmos. Ela disseca as nossas intenções. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela entra naquela gaveta escura da nossa mente, onde nós guardamos as mágoas mais antigas, os desejos mais impuros e as vaidades mais secretas. Ela corta o tecido da nossa autossuficiência e nos mostra que por trás da nossa aparente santidade, muitas vezes, há mesmo um coração desesperadamente corrupto, como menciona Jeremias capítulo 17, 9. Mas escutem com atenção o que o Espírito de Deus nos diz hoje. O bisturi divino nunca corta para destruir. O cirurgião da terra corta para expor a doença e retirar o mal. E Deus faz o mesmo, mas com uma diferença, eu diria, gritante. O homem corta e deixa uma cicatriz, enquanto que Deus corta para promover a cura perfeita. O bisturi da palavra de Deus corta para curar. A dor que sentimos quando somos confrontados pela verdade das Escrituras, quando um sermão nos incomoda, quando a leitura bíblica nos constrange e nos faz chorar de arrependimento, não é a dor da morte. Não, absolutamente. É a dor da vida voltando a circular em tecidos que estavam mortificados pela ação maléfica do pecado. É o Espírito Santo removendo o tumor do orgulho para colocar no lugar a saúde da humildade. É Deus limpando a infecção da mentira para estabelecer a solidez da verdade genuína. Olha, se você deseja uma vida bem ordenada, organizada, uma vida que faça sentido, uma vida estruturada sobre a rocha e não sobre a areia movediça deste mundo, você precisa se submeter voluntariamente a essa cirurgia espiritual diária. Buscar a instrução na palavra de Deus não é um mero exercício intelectual para acumular conhecimento e conhecimentos teológicos na cabeça. Não. É um ato de rendição na mesa cirúrgica do Senhor. É abrir a Bíblia logo pela manhã e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, examina-me e conhece os meus pensamentos. Como mencionou o salmista, Salmo 139. Passa o teu bisturi das minhas motivações de hoje, Senhor. Corta o meu egoísmo antes que ele fira a minha família. Remove a minha soberba antes que ela destrua a minha carreira. Arranca a raiz da amargura antes que ela adoeça a minha alma.
Olha, uma vida desordenada é o resultado direto de fugir da mesa de cirurgia de Deus. Quando nós passamos dias, semanas ou meses sem nos expormos à lâmina viva e eficaz da palavra de Deus, o tumor do pecado, o câncer maligno do pecado, cresce livremente dentro de nós. Passamos a achar normal o que Deus abomina. Começamos a camuflar as nossas falhas, justificando nossos erros e culpando os outros pela nossa falta de paz. Tornamos-nos pacientes terminais que acreditam piamente estar esbanjando saúde, enquanto a alma definha dia a dia. A Bíblia não é um livro para ser lido com distanciamento seguro, como quem lê os jornais do dia. Ela exige proximidade. Ela exige que você se deite na mesa, perca o controle e permita que o autor da vida faça o trabalho que somente ele pode fazer. Muitos têm medo do diagnóstico de Deus porque acham que serão rejeitados. Mas eu lhe garanto que a beleza do Evangelho está exatamente no fato de que o Deus que segura o bisturi é o mesmo Deus que derramou seu próprio sangue para pagar o preço da nossa cura. No Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu o golpe definitivo da justiça divina para que hoje nós pudéssemos receber apenas o corte terapêutico da sua graça. Meu querido irmão, minha amada irmã, o bisturi que nos corta hoje é empunhado por mãos feridas na cruz do Calvário por amor a nós. Portanto, não tema o diagnóstico da palavra. Não fuja quando o versículo apertar o seu coração e expuser a sua fraqueza. Não feche o livro quando ele apontar que você precisa perdoar, que você precisa mudar de postura, que você precisa abandonar o erro oculto. Esse incômodo é o sinal claro e evidente de que Deus não desistiu de você. É o sinal claro e evidente de que Ele está operando em sua vida. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que nesta oportunidade a nossa postura diante da revelação de Deus mude de forma, eu diria, de forma radical. Que venhamos a abandonar de uma vez por todas a leitura passiva e preguiçosa da palavra de Deus. Que deixemos de usar a Bíblia como um amuleto de proteção e passemos a buscá-la como o alimento e a instrução vital para a ordenação dos nossos dias. Permita que a palavra de Deus penetre profundamente no seu coração como o bisturi de Deus e deixe que ela discerne os seus propósitos e os seus pensamentos e que o Espírito Santo tenha total liberdade para cortar o que precisa ser cortado, arrancar o que precisa ser arrancado e curar o que precisa ser curado. Porque somente quando nos deixamos quebrar e cortar pelo bisturi da palavra de Deus é que passamos a experimentar de forma muito abundante a maravilhosa, perfeita e eterna restauração da nossa vida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.